Você já abriu a Bíblia, leu uma passagem inteira e fechou o livro sem entender quase nada do que acabou de ler? Ficou sentado em silêncio pensando: talvez isso não seja para mim? Você quer crescer, quer conhecer a Deus, mas de alguma forma as palavras não fazem sentido. E se o problema não fosse você? E se fosse a forma como você está lendo? Hoje vou te mostrar o método de estudo bíblico mais poderoso, prático e transformador que existe, o método indutivo. Ele não só te ajuda a ler a Bíblia, mas a realmente compreendê-la, versículo por versículo, pensamento por pensamento, verdade por verdade. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana trazemos ensinamentos práticos para você crescer na fé. Deixa o like antes de continuar, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que querem se aprofundar na palavra de Deus. Antes de entrar no método, preciso te dizer algo simples e poderoso sobre por que o estudo bíblico importa. A Bíblia não é apenas um livro religioso. É a voz de Deus, seus pensamentos, seu coração revelado a nós. Quando você abre a Bíblia, não está lendo tinta no papel, está lendo as palavras vivas do Criador. Por isso Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o problema é que a maioria das pessoas lê a Bíblia de forma casual, um versículo aqui, uma devoção ali, sem realmente estudar. Lê por conforto, mas não sempre por compreensão. E quando isso acontece, fica fácil interpretar versículos errado, tirar passagens do contexto ou perder completamente o que Deus está dizendo. Estudar a Bíblia com profundidade importa porque te ajuda a conhecer o coração de Deus, não apenas as bênçãos dele. Te ajuda a permanecer firme na verdade, não nos sentimentos. Te capacita a reconhecer ensinamentos falsos quando os ouvir. E mais importante, constrói uma fé enraizada, não uma fé à deriva. Então, como passamos de uma leitura superficial para uma compreensão verdadeira? É aí que entra o método indutivo. O método de estudo bíblico indutivo é um processo que deixa o texto falar por si mesmo. Você não começa com o que acha que o versículo significa. Você descobre o que Deus realmente disse. A palavra indutivo vem de um processo de tirar conclusões a partir das evidências. Em vez de impor uma interpretação, você a descobre. É um processo de 3 etapas. A primeira é a observação, que responde à pergunta: o que o texto diz? A segunda é a interpretação, que responde: o que ele significa? E a terceira é a aplicação, que pergunta: como isso se aplica à minha vida? Você se torna um detetive espiritual, examinando cada detalhe, fazendo as perguntas certas e conectando as verdades. Esse método não apenas informa a sua mente, ele transforma o seu coração. Vamos ver cada etapa em detalhe. A primeira etapa é a observação, e a regra mais importante aqui é uma só: desacelere. Não avance rápido, não passe os olhos, não assuma. Observação significa olhar para o que está ali, não para o que você imagina que está. Você está treinando seus olhos para notar detalhes. Pergunte-se: quem está falando? Para quem está sendo dito? O que está acontecendo nessa passagem? Quando e onde acontece? Há palavras ou frases repetidas? Há comandos, promessas ou contrastes visíveis? Vamos pegar um exemplo concreto. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai as vossas petições a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora pause. Ainda não interprete, apenas observe. Você pode notar palavras como ansioso, oração, ações de graças, paz, guardar. Sublinhe ou destaque. Você também pode buscar padrões de causa e efeito. Se paro de ser ansioso e começo a orar com gratidão, então a paz de Deus guarda meu coração. Perceba que você já está enxergando verdades apenas ao desacelerar e observar. Você está treinando seus olhos para ver o que está ali, não o que você assumiu que estaria. A segunda etapa é a interpretação. Agora que você viu os detalhes, é hora de entender o que eles significam. A interpretação pergunta: qual era a mensagem original do autor? Como o primeiro público teria entendido isso? Qual é o propósito dessa passagem? É aqui que o contexto é tudo. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e construir uma crença inteira em volta dele. Precisa ver como ele se encaixa em todo o capítulo, no livro inteiro e na história completa das Escrituras.
Voltemos a Filipenses 4, 6 e 7. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Onde ele estava? Na prisão. Qual é o contexto? Ele está encorajando crentes a permanecerem firmes na alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Então, quando Paulo diz, não estejais ansiosos, ele não está dando uma frase motivacional. Está dando um comando enraizado na confiança. Ele está dizendo, mesmo quando a vida desmorona, escolha a oração em vez do pânico. É isso que a interpretação faz. Ela extrai a verdade que está abaixo da superfície, pega as palavras que você observou e as conecta ao significado que Deus pretendia. Algumas dicas práticas. Deixe que a Escritura interprete a Escritura. Se não tem certeza do que um versículo significa, veja como a Bíblia o explica em outros lugares. Verifique o contexto histórico e cultural. Para quem foi escrito? O que estava acontecendo naquele momento? E tenha cuidado para não inserir sua própria opinião. A Bíblia significa o que Deus quis dizer, não o que desejamos que significasse. Quando você interpreta corretamente, a palavra se torna viva com clareza e poder. A terceira etapa é a aplicação, e é aqui que muitos leitores da Bíblia param no meio do caminho. Eles estudam, destacam, até memorizam, mas não aplicam. E uma verdade que não transforma você não é uma verdade que você realmente compreendeu. Acho. Aplicação pergunta: o que isso me ensina sobre Deus? O que isso revela sobre mim? O que preciso mudar, começar ou parar de fazer? Voltemos ao nosso exemplo em Filipenses 4. Se Paulo diz para não ser ansioso, o que isso significa para mim hoje? Significa que em vez de me preocupar, devo orar. Em vez de reclamar, devo agradecer a Deus. Em vez de deixar minha mente entrar em espiral, devo deixar a paz dele me guardar. A aplicação transforma o estudo em obediência. Não se trata de coletar informação. Trata-se de viver a transformação. Então, depois de ler, escreva um passo de ação claro e concreto. Por exemplo, hoje, quando começar a sentir ansiedade, vou parar e orar, agradecendo a Deus antes de pedir ajuda. Depois faça, viva isso. Quando você começa a aplicar a Bíblia todos os dias, perceberá sua fé ficando mais profunda e seu coração mais firme. Agora, vou te dar algumas dicas práticas para você começar a aplicar o método indutivo na sua rotina diária. Em primeiro lugar, comece pequeno. Não tente estudar a Bíblia inteira em uma semana. Escolha um livro curto, como Filipenses, Tiago ou 1 João. Mesmo um parágrafo por dia é suficiente se você for fundo. Também vale usar um caderno de estudo bíblico. Divida cada página em 3 partes: observação, interpretação e aplicação. Escreva o que você vê, o que significa e como se aplica. Ferramentas como Blue Letter Bible ou Bible Hub podem ajudar, mas lembre-se de começar sempre pela Bíblia primeiro e usar essas ferramentas depois para confirmar o que você encontrou. Um outro hábito fundamental é orar antes e depois de estudar. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos e te dê entendimento. O Salmo 119, 18 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E por fim, seja consistente. A Bíblia não é um livro que você lê uma vez. É alimento para sua alma. Mesmo nos dias em que não sentir nada, continue aparecendo. Com o tempo, a palavra de Deus vai renovar sua mente e remodelar seu coração. Lembre-se, o objetivo não é terminar a Bíblia. É deixar a Bíblia terminar a obra dentro de você. Estudar a Bíblia não é só para pastores ou teólogos. É para todo crente que quer conhecer a Deus pessoalmente e viver a verdade dele no dia a dia. O método indutivo te ajuda a desacelerar, a cavar mais fundo e a ver a Escritura pelo que ela realmente diz. Você aprende a observar com cuidado, interpretar corretamente e aplicar pessoalmente. Quando faz isso, algo extraordinário acontece. Você não apenas lê sobre Deus, você o encontra. Você não apenas memoriza versículos, você os vive. E a Bíblia para de ser confusa e se torna viva. Então, da próxima vez que abrir a Bíblia, não avance rápido. Pergunte: o que o texto diz? Depois pergunte: o que isso significa? E por último, como isso se aplica à minha vida? Se você fizer isso com consistência, a palavra de Deus vai começar a falar com você de maneiras que você nunca imaginou. Se inscreve no canal. Se ainda não fez isso, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que luta para entender a Bíblia. Essa pessoa precisa descobrir o método indutivo. E antes de sair, vai lá nos comentários e me conta.
Você já usava alguma parte desse método sem saber? Qual das 3 etapas, observação, interpretação ou aplicação, você sente que precisa desenvolver mais na sua vida? Me conta. Estou lendo tudo. Nos vemos no próximo vídeo.